Olá, seja bem-vindo a O Mundo da Química. Nesta aula, vamos falar sobre a dissociação de ácidos. Ácidos podem ser categorizados em função de sua força, e essa força é dependente da sua dissociação em água. Quanto maior for a produção de íons hidrogênio, mais forte será esse ácido. É importante observar que nós estamos tratando da dissociação de um ácido em água. Isso quer dizer que a teoria ácido-base de Arrhenius é o pano de fundo teórico em toda a nossa análise. Portanto, é bom ter ele em mente durante todo o resto da aula. Essa força é baseada apenas na dissociação, não importa qual seja a reatividade do ácido em questão. Uma primeira abordagem para avaliação de força de ácidos é a partir do grau de dissociação, que também é representado pela letra grega alfa. Ao analisar a dissociação do ácido, nós podemos notar que quanto maior for a produção de íons, maior também é a dissociação desse ácido em água. Então, o alfa é a relação entre a quantidade de íons formado sobre a quantidade inicial de ácido adicionado. Lembrando que essas quantidades são medidas sempre em mol, que é a medida básica da química. Dessa maneira, nós podemos categorizar um ácido forte como aquele que tem um alfa superior a 50%, ou seja, mais de 50% do ácido adicionado foi capaz de se dissociar em água. Se o ácido tiver uma dissociação entre 5% e 50%, ele é considerado ácido moderado, enquanto que se essa dissociação for menor do que 5%, ele é considerado como ácido fraco. Apesar do grau de dissociação ser uma medida útil, nós vamos precisar de uma outra medida que seja um pouco mais precisa. Para obtermos essa precisão maior, nós precisamos analisar o equilíbrio dessa dissociação. Esse equilíbrio pode ser medido por uma constante, que nós chamamos de constante de equilíbrio. Para a dissociação de ácidos, essa constante de equilíbrio é chamada simplesmente de Ka. O valor de Ka pode ser obtido, portanto, a partir da multiplicação das concentrações molares de prótons produzidos vezes o seu contraíon sobre a concentração inicial de ácido adicionada. Note que o Ka e a concentração são diretamente proporcionais, já que o próton está no numerador dessa razão. Portanto, quanto maior for o Ka, maior será a acidez do ácido. Aqui nós temos uma tabela mostrando os valores de Ka para alguns ácidos. Repare que esses valores variam bastante. Por exemplo, o ácido bromídrico tem um Ka de 1,0 vezes 10 a nona, enquanto que o ácido acético tem um Ka de 1,8 vezes 10 a menos 5. Mas por que essa variação tão grande nos valores de Ka? Há vários fatores que podem afetar o valor do Ka. O primeiro parâmetro é a própria natureza do ácido. Como essas ligações químicas estão dispostas, a presença de mais ou menos elementos eletronegativos e outros fatores relacionados. Um segundo parâmetro é sobre a concentração, que na verdade é um parâmetro sobre equilíbrio. Segundo o princípio de Le Chatelier, quando adicionamos um reagente, o equilíbrio tende a consumi-lo. Isso faz com que haja maior produção de produtos. Então, se eu tiver um ácido e adicionar mais água, haverá naturalmente maior produção de prótons, haverá maior dissociação desse ácido pelo princípio de Le Chatelier. Outro parâmetro é a temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior será a dissociação. Isso acontece porque as ligações químicas estão vibrando, apesar de terem um comprimento médio. Quando a gente aumenta a temperatura do sistema, essa vibração aumenta. Aumenta assim também o comprimento médio e essa ligação fica mais fácil de ser rompida. Um último parâmetro é o solvente. Apesar da água ser o solvente padrão em todas as análises sobre o Ka, há várias outras ocasiões em que é necessário que se utilize outro solvente. Então, se o solvente não for capaz de dissolver bem os íons formados, haverá um impacto direto na capacidade de dissociação desse ácido, seja ele qual for. Um outro ponto importante é sobre os ácidos polipróticos. Então vamos analisar o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem dois hidrogênios ionizáveis. O primeiro, quando o ácido sulfúrico se dissocia para formar um próton e um bisulfato, isso está sob um equilíbrio Ka1, e o segundo, quando o bisulfato ioniza novamente para formar sulfato e outro próton. Esse tem um segundo equilíbrio, que é diferente do primeiro. O ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis, então ele está sujeito a 3 diferentes equilíbrios. Observando a tabela com os valores de Ka, nós podemos observar que a primeira ionização é sempre a mais forte, enquanto que a segunda vai caindo progressivamente. Isso fica bem claro quando observamos as ionizações do ácido fosfórico.
Como nós vimos até aqui, o Ka oferece uma medida bastante precisa da acidez de ácidos. Porém, ele tem valores que são bastante inconvenientes. Para melhorar isso, nós podemos fazer uso do pKa, que nada mais é do que a aplicação do menos log ao Ka. Como foi aplicado o menos log, agora o pKa e a acidez são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que, quanto menor for o pKa, maior será a acidez do ácido. Nessa tabela, nós podemos observar claramente a utilidade do pKa. Enquanto que o ácido bromídrico tem um Ka de 1,0 vezes 10 a nona, o pKa dele é simplesmente menos 9. O ácido cianídrico é 4,9 vezes 10 a menos 10, com pKa de 9,3. Os valores de pKa são, portanto, muito mais convenientes de serem trabalhados e, sempre que possível, serão utilizados. Resumindo, nós vimos que quanto maior for a dissociação do ácido, maior será o seu Ka. E esse Ka é influenciado pela natureza do ácido, pela temperatura e pela concentração, e por qualquer outro parâmetro que influencie no equilíbrio da dissociação. Vimos também a grande utilidade do pKa, em que pKa é igual a menos log de Ka. Dessa maneira, a acidez e pKa são inversamente proporcionais. Quanto maior o pKa, menor a acidez. Quanto menor o pKa, maior a acidez. Muito obrigado por assistir essa aula conosco. Conheça nosso site e nossas outras redes sociais. Esperamos vê-lo em breve. Tchau!